turma do primeiro ano, prontos para começar o PET 6? Então, vamos falar do PET de matemática. E o que iremos abordar nesse vídeo? Os conteúdos referentes à primeira semana do PET. E quais são esses conteúdos? Eu vou iniciar os estudos sobre o plano cartesiano, como seus componentes, localização de pontos e par-ordenado, a ideia de par-ordenado. Então, para começar, vamos contar um pouquinho de história. E o nome que eu vou dizer para vocês é do matemático René Descartes. Ele nasceu em 1596 e morreu em 1650. E ele é esse carinha aqui, um pouco diferente. E o primeiro tópico relacionou entre a álgebra e a geometria. Então, ao fazer essa relação entre a álgebra e a geometria, ele deu início à disciplina que a gente conhece hoje como geometria analítica. Ela relaciona essas duas disciplinas, essas duas áreas da matemática. E dessa relação ele criou o plano cartesiano. E está aí até a ideia, né, do plano cartesiano. Ele recebe em homenagem a ele esse nome cartesiano. E por que tem essa relação entre a álgebra e a geometria? Porque posteriormente a gente vai estudar as curvas, né? E as curvas descritas no plano cartesiano, elas possuem uma equação algébrica. Então, por isso que se deu essa fusão da álgebra e da geometria. Daí a geometria analítica nasceu. Mas antes, a gente precisa relembrar algumas coisas que foram faladas já, que é a questão de representação de pontos em uma reta. Então, aprendemos que se eu tenho uma reta, cada ponto dessa reta, ela vai ser levada no número real. E vamos ver alguns componentes que a gente aprendeu em relação a essa reta R. Então, esse ponto aqui, o zero, que está marcado, ele vai ser a origem da reta, certo? E de cada tracinho a outro, eu vou ter uma unidade de medida. E aí, se eu ando para o lado direito, eu vou estar indo para números reais positivos. E se eu vou para a esquerda, eu estou indo para os reais negativos. E aí, vamos supor que cada elementinho desse vale uma unidade. E vamos fazer alguns estudos. Então, se cada um vale uma unidade, então daqui do zero até esse primeiro traço, eu tenho 1. Então, eu tenho o número natural 1. Até aqui, eu tenho o 2. E até aqui, o 3. Então, se eu falo que o meu P vai dessa unidade até o 2, então quer dizer que meu número real é o P igual a 2. E se ele tivesse aqui exatamente no meio, né? Aí o meu P ele já seria 1,5, que é metade de uma unidade. E o que acontece se meu P, né, a distância entre o zero e o P for nula, ou seja, se o P estiver exatamente em cima da origem. Então, se o P ele vai coincidir com zero, então isso implica que esse ponto, né, ele vai ser igual a zero, certo? Então, eu estarei na origem da minha reta. E agora a gente vai ver porque foi importante apresentar esses aspectos em relação ao estudo da reta, como forma de associar os números reais. O que seria o plano cartesiano? Então, o plano cartesiano, ele também pode ser chamado de sistema de coordenadas cartesianas. Ele é o plano que é formado por duas retas perpendiculares, né, os eixos x e os eixos cartesianos x e y. E vocês lembram que eram retas perpendiculares? São retas que fazem um ângulo de 90 graus quando elas se encontram. Então, daqui para frente a gente vai ver daqui a pouquinho a representação do plano cartesiano. Mas antes, se essas duas retas elas se encontram, quer dizer que elas têm um ponto de interseção, ou seja, um ponto onde que as duas vão coincidir, né? E esse ponto, no caso, ele é chamado a origem do plano.
E aí a gente denota pelo zero mesmo, que vai ser comum às duas retas. E ao associarmos o número real, os eixos cartesianos são retas e a interseção ela vai ser o próprio zero, que foi como eu disse. Então, esse é a representação do meu plano cartesiano. Então, aqui a origem, né, do plano cartesiano, e você tem o eixo x, o eixo y, e o ângulo formado aqui é de 90 graus, aqui também, e aqui também. Certo, então vamos ver alguns elementos em relação ao plano cartesiano. Então, o eixo x, esse eixo aqui, ele é chamado de eixo das abscissas, enquanto o eixo y, ele é chamado eixo das ordenadas. E aí, cada espacinho desse aqui, além, né, dos eixos terem nome, cada espaço desse aqui, ele também vai ter uma identificação, um nome. Então, a gente vai fazer a nomenclatura iniciando nesse eixo aqui e indo no sentido anti-horário. Então, a gente vai no sentido anti-horário. E esse primeiro aqui é chamado primeiro quadrante do plano cartesiano. Esse segundo vai ser o segundo quadrante, aí aqui o próximo vai ser o terceiro quadrante e o último vai ser o quarto quadrante, certo? Vem de quadrado, né? Então, esse quadrado formado aqui, ele vai ser chamado desse nome. Lembrem que aqui eu tenho só um pedacinho da reta, então ela continua infinitamente, né? Depende de que pontos posteriormente vocês vão ver que a gente vai querer representar no plano. Mas aí, essa ideia da ponta da seta é que ela tem continuidade. Então, agora vamos falar de par ordenado. Então, todo ponto do plano ele é identificado com um par de números reais, projetados no eixo x e no eixo y. Então, o plano cartesiano ele é o conjunto de todos os pares possíveis de pares ordenados. Então, ao fazer essa associação, a gente vai identificar um par ordenado a dois números reais. Então, esse par que eu monto, né, com essas duas coordenadas, ele vai ser chamado de par ordenado. Então, digamos que eu tenha um ponto P. Como que esse ponto P ele vai ser representado na questão do par ordenado? Então, esse ponto P ele vai ser igual a um parêntese x0, vírgula, y0, parêntese. Então, quer dizer que toda vez que eu quiser descrever um ponto P do plano cartesiano, eu vou usar essa notação aqui, em que nessa primeira entrada eu vou associar um número real e nessa segunda entrada também. Mas como que eu vou saber qual que são esses números reais? Então, a segunda coordenada, ela vai ser a projeção ortogonal desse ponto em relação ao eixo y. Já esse primeiro ponto, ele vai ser a projeção ortogonal referente ao eixo x. E eu vou explicar logo como que a gente vai fazer essa projeção ortogonal para achar quem vai ser esses pontos, né? Essas coordenadas do ponto P. Mas antes, vamos falar de um tópico muito importante, que é a relação de igualdade entre um par ordenado. Então, digamos que eu queira que um ponto P, que vai ser igual ao x0, y0, que ele seja igual ao ponto Q, e o Q vai ser igual a um x1, y1. E agora, a gente quer que esses dois pontos sejam iguais. Então, P igual a Q. Isso aqui vai acontecer se acontecer duas coisas, né? Então, a gente vai igualar essas duas informações que a gente tem do par ordenado, as coordenadas. Cada númerozinho ele vai ser uma coordenada, certo? Então, para isso aqui ser igual, o que eu tenho que ter? O x0 vai ter que ser igual ao x1 e o y0 vai ter que ser igual ao y1. Então, quer dizer que quando eu fazer as projeções,
os pontos que eu encontrarei na projeção do eixo X e do Y vai ser o mesmo para os dois, ou seja, um ponto vai estar em cima do outro. Então, o ponto, por exemplo, vou colocar um exemplo aqui. O P igual a 1, 1 e o Q igual a 1, 1, eles são pontos iguais, né? Você tem uma igualdade entre esses dois pontos. Mas se eu coloco, por exemplo, P 2, então isso aqui vai ser igual a isso. 2, 1 e Q igual a 1, 2, isso aqui é diferente, certo? Você não tem igualdade em relação aos pares ordenados. Vejam que os dois tem dois números reais que são os mesmos, só que você tem essa troca em questão à entrada. E aqui a gente tem, por ser par ordenado, ele tem que seguir essa ordem de na primeira coordenada vinha o eixo, a projeção em relação ao eixo X e na segunda em relação ao eixo Y. Então, a ordem, para ser igual, a ordem não pode ser trocada, ou seja, o 2 é que ele não pode trocar com o 1. Se a gente estivesse falando de conjuntos, esse conjunto aqui, o conjunto, vou anotar aqui, só a título de curiosidade, o conjunto A igual a 2, 1, ele vai ser igual o conjunto B igual a 1, 2. Porque no conjunto você não tem uma ordem estabelecida, você só tem os elementos que pertencem ao conjunto. Então, para esse conteúdo relacionado a plano cartesiano, essa questão da ordem é muito importante. Então, vamos ver alguns exemplos de representação de pontos no plano cartesiano. Só que antes a gente tem que lembrar algumas coisas que já foram faladas. Então, para localizar um ponto, né, no plano cartesiano, a gente tem que lembrar das seguintes coisas. A reta na vertical é chamado eixo das ordenadas, o eixo Y, que a gente viu lá atrás. A reta na horizontal é chamada de eixo das abscissas, o eixo X. E essas retas dividem o plano em 4 regiões chamadas quadrantes. Então, para localizar um ponto, você tem que ter informação em relação a essas 3 coisas, em relação ao eixo X, ao eixo Y e ao quadrante. Então, você vai relacionar esses 3 pontos. Então, vamos fazer alguns pontos aqui, como exemplo. Digamos que eu tenha um ponto P aqui, que eu tenha um ponto Q aqui e um ponto R aqui, um ponto S aqui. Então, vamos fazer a anotação, escrever esses pontos como coordenadas cartesianas. Então, para saber qual par ordenado que eu tenho, o que eu tenho que fazer? A projeção ortogonal. Essa projeção ortogonal é o quê? É como se eu estivesse colocando uma luz em cima do ponto P. Então, se eu coloco essa luz, eu vou ter uma sombra. Se eu coloco ela em cima do ponto, eu vou ter uma sombra para baixo. Ou seja, essa projeção ela vai seguir ortogonal. Ela vai projetar ortogonalmente, então seria a projeção exata. Então, como se eu estivesse atravessando, refletindo esse ponto no eixo X, ou seja, eu vou ter um ângulo aqui de 90 graus. E a projeção, se eu taco uma luz aqui do lado, eu vou ter uma projeção em relação ao eixo Y. Então, aqui também fazendo 90 graus. Então, essa aqui é a ideia de fazer a projeção ortogonal, ou seja, eu vou desenhar uma reta perpendicular e ver onde que essa reta ela vai cortar o eixo X e onde que ela vai cortar o eixo Y. Então, a gente sabe que a forma geral para um ponto, vou colocar aqui um ponto A, ele vai ser igual a um x0 e um y0. O x0 é a projeção no eixo X e o y0 a projeção no eixo Y. Então, o ponto P, ele vai ser o quê? O P vai ser igual a... a primeira coordenada é A3, certo? A projeção está me levando no número real 3 na reta X. E
no y ele vai estar me levando no ponto 4, ou seja, eu relacionei esse ponto P com 2 números reais. E vamos fazer uma observação aqui. Em qual quadrante que está esse ponto P? Isso mesmo, no primeiro quadrante. Então, está no primeiro quadrante. E aí, lembrem, não podem trocar esse ponto. Esse ponto P aqui, ele é diferente do 4,3. Vocês lembrem sempre, par ordenado. A ordem importa, certo? Então, agora vamos fazer as coordenadas do ponto Q. Então, fazemos a projeção ortogonal aqui e fazemos a projeção ortogonal aqui. Certo. Ficou tão reto, mas é isso aí. Então, o ponto Q, quem que é a projeção, o número obtido na projeção do eixo X? É o menos 2. E do Y? O 2. Então, vamos fazer igual esse aqui. Em qual quadrante que ele está? No segundo quadrante. E aqui o ponto R. Então, eu faço a projeção aqui. Então, faço 90 graus. Eu estou escondendo um pouquinho o número, mas aqui é o 5. E aqui, eu faço a projeção no eixo Y. Aqui eu também tenho 90 graus. Então, quais são as coordenadas, né? Qual que é o par ordenado formado por R? Vai ser o primeiro referente ao eixo X, menos 5. E aqui vocês lembrem, né? Desse lado aqui é sempre negativo, desse positivo. Para cima positivo, para baixo negativo no Y. Então, aqui o Y também está negativo, menos 1. E aqui a gente está no terceiro quadrante. E por último, vamos fazer o ponto S. Então, o S eu vou projetar aqui no eixo X. E depois no eixo Y. Um pouquinho distante, aí a reta não tá ficando tão reta. Certo. Então, quais são as coordenadas do ponto S? O S vai ser igual, vou colocar aqui na frente já. Quem que é a coordenada no eixo X? 7. E qual que é a coordenada no ponto Y? Menos 3. Isso aqui, esse ponto está no quarto quadrante. Então, a ideia é localizar todos esses pontos. Então, aqui teria um ponto, aqui teria um ponto. Então, sempre a gente vai conseguir associar esse ponto a 2 números reais, que vai ser o que a gente conhece como par ordenado. Tudo bem? Então, agora vamos fazer alguns exemplos. Então, vamos analisar a figura abaixo. Mas cadê a figura? A figura aí. Então, na primeira letra, tá falando o seguinte. A pátria tem um espaço aqui que ele foi colocado, identificado com o plano cartesiano. Aí tá perguntando o seguinte. A pata tem 3 filhos. Pet, Pit e Poto. Qual o ponto em que se encontra o Pet? O Pet, ele vai ser, provavelmente, não, com certeza, o primeiro patinho, né? Que ela fez a questão da ordem. Então, quem que é o primeiro patinho? Onde que está o pato, né? No primeiro quadrante ele não está, ao eixo aqui aparecendo para a gente. No segundo quadrante ele não está, no terceiro não, então ele está aqui no quarto quadrante. Então, você tem aqui a pata. E aqui você tem os 3 filhinhos dela andando atrás. Então, esse aqui, o primeiro, ele vai ser o Pet. Vocês concordam comigo? O segundo, o Pit. E o terceiro, o Poto. Então, onde que ele se encontra? Então, vejam que, como a gente tem identificação com o plano cartesiano, a gente pode indicar a posição dele, né, no plano, como sendo uma coordenada. Então, qual que vai ser a coordenada do Pet? Então, o que eu tenho que fazer? A projeção no eixo X. O eixo que fica deitado é o X. Então, a projeção no X. Então, aqui eu vou associar um plano cartesiano.
Só colocar aqui para ficar bem evidente o x e o y. E faço a projeção no ortogonal no eixo y. Então, quais que são os pontos do PET? Vamos colocar aqui P de PET. Então, qual que é a projeção do PET no eixo X? Ele vai ser qual? 8 no X. E quanto no Y? 6 no Y. 6? Não, isso mesmo, menos 6. Ele tá aqui do outro lado, né? Aqui é o X, o Y positivo, aqui o Y negativo. Então, a posição do pato, ele é P igual a parêntese, o par ordenado, 8 e menos 6. Então, agora vamos continuar. Temos um morcego voando no museu. Informe a coordenada em que o morcego está. Então, o morcego está no primeiro quadrante? Não. Então, ele está no segundo? Tá. Ele está exatamente aqui. Certo? Então, vamos fazer as projeções. Então, eu vou fazendo a projeção no eixo Y, aqui. E no eixo X, deixa eu apagar aqui. Então, fazendo a projeção no eixo Y, no eixo X, quer dizer, você tem isso aqui. Então, quais são as coordenadas do morcego? Eu vou colocar M de morcego. Então, a primeira coordenada é a projeção no eixo X. Quem que vai ser o meu número real X? O menos 1, certo? Porque aqui tá essa parte negativa do eixo X e ele tá na parte positiva do eixo Y. E qual é a coordenada? O 9. Então, a coordenada do morcego é menos 1 e 9. Então, vamos continuar. Continuando no problema, quantas crianças brincam no terceiro quadrante? Então, qual que é? Esse é o primeiro quadrante, esse é o segundo quadrante e esse é o terceiro quadrante. Então, vamos contar as crianças que brincam aqui. Eu tenho uma criança aqui, duas crianças aqui, 3, 4, aqui é um senhorzinho, né? Tem um cabelinho branco. 5, tem ainda uma criancinha aqui que tá dando a mão pra mãe. 6, e esse aqui 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, tem 7 crianças. Lembrando que eu não contei esse aqui de blusinha azul, porque ele é um idoso. E a D, a última, o macaco está localizado em qual quadrante? E quais são suas coordenadas? Então, vamos procurar o macaco. O macaco, ele está no primeiro? Não. Ele está no segundo? Também não. Aqui a gente tem um cachorrinho. No terceiro, não. Tem rato, elefante. Ah, eu esqueci de uma criancinha aqui, ó. Então, aqui são 8. Se você me corrigiu, parabéns. É isso mesmo, são 8 crianças, não 7. Esqueci a criancinha perto do elefante. Então, tá. Aqui, então, o macaco não está aqui. Então, onde que ele está? Aqui, né? No quarto quadrante. Então, qual quadrante que ele está localizado? No quarto quadrante. E qual a localização dele? Ele tá aqui, né? Ele tá ocupando todo esse quadrado aqui. Mas vamos supor que ele seja esse ponto aqui. Então, quais que vão ser as coordenadas dele? Para ficar completinho, vocês podem colocar que ele tá nesses dois aqui, né? Só que vamos centralizar aqui na cabeça dele.
Então, eu fiz a projeção ortogonal aqui, no Y e no X. Então, quais são as coordenadas? Então, aqui, refletindo. Nossa, eu refleti errado. Aqui. Então, eu vou ter a posição do macaco. Vou colocar N aqui, porque a gente já usou M atrás. N. No X vai ser o 3 e no Y vai ser o menos 7. Vocês podem observar que sempre que eu vou colocar um número, representar um par ordenado, eu coloco uma letra, né, maiúscula, então, do alfabeto. Então, sempre que eu quiser representar um ponto, assim como um conjunto, eu preciso denotar esse ponto por uma letra maiúscula, certo? Então, sempre lembrem disso, uma letra maiúscula para representar um par ordenado. E para finalizar, vamos fazer o último exercício. Então, a base do jogo Batalha Naval, então vamos falar de Batalha Naval, é constituída a partir do plano cartesiano. E as escolhas de peças é feita utilizando os pares ordenados. Sendo assim, quais os pares ordenados formam a maior navegação existente no desenho abaixo? Quem joga Batalha Naval sabe que a maior embarcação ela tem 5, né? Ela é desse tamanho aqui e ela chama porta-aviões. Então, ele está perguntando quais são os pares ordenados que vai contemplar o porta-aviões. Então, o porta-aviões ele está em quais pontos? Aqui eu tenho um plano cartesiano em que o X está sendo representado por letras e o Y está sendo representado por números. Então, porta-aviões... Quais são os pares ordenados que ele contempla? Então, ele começa aqui. Então, ele começa no A. Lembrem que é sempre o eixo X primeiro. O A, 4. Qual outro? O B, 4. O C, 4 e D, 4 e por fim o E, 4. E aqui, e as menores? Então, as menores embarcações são aquelas que têm tamanho 2, que é o caso submarinos. Então, aqui a gente só tem um submarino. E quais são as coordenadas dele? A coordenada é no eixo X, ele tá, a primeiro ponto é no B8 e no segundo no C8. Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Essa foi uma pequena introdução ao plano cartesiano. Então, façam os exercícios do PET. Vocês vão trabalhar bastante com essa ideia de localização de pontos, treinem a ideia de quadrantes, de representação de pontos no plano, em forma de par ordenado, que vocês vão estar bem-sucedidos para os próximos conteúdos referentes ao plano cartesiano. Então, beijos e até a próxima!